começar então falando de Flamengo, e é por isso que a gente chama o Pedro Henrique Torre a este Sport Center. E o Rogério Ceni, hein? Vai ter de encontrar uma vaga no time para o Pedro? Veremos. Não é de hoje que Pedro pede passagem no time titular do Flamengo. Na temporada 2020 foram 23 gols, atrás apenas de Gabigol, que somou 27. Com os 3 marcados diante do Volta Redonda, o atacante empatou com o próprio camisa 9 na temporada 2021. 7 gols para cada lado. Mas Pedro precisa de muito pouco tempo para balançar qualquer rede. O golaço contra o La Calera, por exemplo, saiu com menos de 2 minutos em campo. Na média, um gol a cada 50 minutos com a camisa do Flamengo na temporada 2021. Eu considero o Pedro, não pelos gols de hoje, mas pelo talento que ele tem, independente dos 3 gols que fizeram hoje. Claro que os 3 gols sempre reforçam esse tipo de pergunta, né? Mas eu considero o Pedro como um jogador titular e importantíssimo para o Flamengo. O problema para Rogério Ceni não é nem Pedro entrar, mas sim quem vai sair. Gabigol é intocável ao lado de Arrascaeta. No quarteto ofensivo já histórico do time, as opções são Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Ambos têm sido criticados por rendimento abaixo do normal. A mudança, no entanto, mexeria com a estrutura tática do time. Contra a LDU em Quito, nesta terça-feira, ainda parece improvável. Sem Gerson e Rodrigo Caio, Rogério já vai ter de modificar 2 posições para um jogo a 3.000 metros de altitude. É possível adiar, mas quase impossível impedir. Pedro e sua facilidade de fazer gols têm pedido espaço no presente e no futuro do Flamengo. É, fedendo a gol. Tá aí, ó, 7 jogos, 7 gols pro Pedro. Tá bom pra você? O Fred, 7 jogos, 8 gols. Diego Souza, 10 jogos, 11 gols. Thiago Galhardo, 9 jogos, 5 gols. Mas nosso assunto aqui é mesmo o Pedro André Kfouri. Contra a LDU não, mas e depois? Rogério Ceni que se vire para arrumar uma vaga pro Pedro no time titular? Pois é, Edu, essa é a conversa, né? É uma das atribuições de técnicos de alto nível que dirigem jogadores do nível do Pedro, elencos do patamar do Flamengo, é encontrar uma forma de fazer o time ser o melhor que ele pode. Quando as convicções de um treinador entram em choque, por assim dizer, com as qualidades dos jogadores que ele tem à disposição e não utiliza, porque, é claro, só podem jogar 11, mais as substituições que são feitas, mas aqui a conversa é sobre a titularidade, essa é a questão, fica uma coisa divertida, né? Para quem não é o treinador ou faz parte da comissão técnica, e o torcedor ele quer se envolver nesse debate. Hoje é possível fazer isso. Eu acho que o Pedro já mostrou que ele pode ser titular. A gente brincava na semana passada aqui que ele está sempre pronto, e isso foi antes da última atuação e, consequentemente, dos últimos gols que ele marcou, e não foram poucos. Então ele está apresentando o caso dele para ser titular de uma forma irretocável. Agora, quem sai? Porque essa é a pergunta. Você seria capaz, Edu, de tirar o Gabriel Barbosa do Flamengo para o Pedro jogar? Eu não seria. Você seria capaz de tirar um jogador de meio de campo para colocar os melhores e vamos que vamos e tal? Não, o futebol não se faz assim. E um técnico do nível do Rogério não cometeria esse erro. Não se trata disso. Uma coisa é arrumar um lugar para os melhores. Outra coisa é desequilibrar o time completamente fazendo algo que não tem sentido do ponto de vista coletivo. Então, no presente momento, da forma como o time do Flamengo está, e pensando naquilo que o Rogério aparentemente quer fazer em termos de entrosamento, de sistema, de comportamento coletivo e tudo mais, só 2 jogadores poderiam ser retirados do time para a entrada do Pedro. O Everton Ribeiro e o Bruno Henrique. É uma escolha complexa,
Muito tem se falado a respeito do nível recente do Everton Ribeiro em relação ao que ele já mostrou, e concordamos aqui, ele não tem sido assim tão brilhante. O Bruno Henrique tem sido, o futebol dele tem chamado menos atenção. Mas se trata disso, ou um ou outro. O resto é coisa de tabuleiro, e o tabuleiro ele não vai para o campo. Né? O quadro negro você pode colocar o que você quiser. No campo as peças se movem e tudo precisa dar certo. É isso. Não dá para fugir disso. Complexo. E tem uma maneira de a gente olhar a discussão, que é olhar pelo prisma do Pedro. Perdão. E é claro que o Pedro tem todos os argumentos possíveis para justificar a sua titularidade, né? A gente já discutiu aqui semana passada. A Marcela me perguntou, o Flamengo tem, com Gabriel e Pedro, os melhores atacantes do Brasil? E eu entendo que sim. Então ele, pelos seus próprios argumentos, preenche todos os pré-requisitos, a fichinha completa para ele ser titular do Flamengo. A questão é que o futebol não é visto do prisma individual, o futebol é visto do prisma coletivo. Então, quando a gente amplia a discussão e olha para o que está acontecendo com o Flamengo nesse momento como time, a gente enxerga uma evolução. O Flamengo tem jogado melhor, especialmente nos jogos que realmente valem, os jogos de Libertadores, contra o Vélez e contra o União La Calera. O Pedro teve influência mínima nas duas vitórias do Flamengo. Falo mínima porque ele fez um gol que foi espetacular, um belíssimo gol contra o time chileno, mas que foi o quarto gol, com o jogo decidido, com o placar construído pelos seus companheiros. Assim como na Argentina, o jogo foi construído, decidido pelos seus companheiros. Então, uma coisa seria a gente discutir o desempenho do Pedro, um desempenho absurdo, quando ele entra, ele faz, e ele faz simples, e ele faz bonito, dentro de um time que precisa de alguém que tem essa característica para entrar e resolver. Outra coisa é ele fazer o que ele faz num time que vem jogando bem, que vem reencontrando o seu melhor caminho, que a gente discutiu na semana passada, se tinha embalado ou não, depois das duas vitórias. Então, se a gente quer enxergar o Flamengo como um modelo europeu no futebol brasileiro, e essa já foi a discussão, que se trate como modelo europeu em vários aspectos, como, por exemplo, a presença de mais de 11 titulares. Acho que o Pedro pode ser titular em qualquer um deles, desde que não gere o desequilíbrio que o André falou. Nesse momento, é mais difícil encaixá-lo. Bom para o Rogério, que tem tanta gente boa para escalar. Pois é isso que eu ia falar, né? Melhor assim, melhor do que você não conseguir encontrar um jogador para o seu time. Agora, você ter a opção de Pedro no banco de reserva, amigo, é o que todo treinador aqui no Brasil está sonhando. Olha, vamos ouvir então o Bruno Henrique falando sobre essa partida contra a LDU. O time já está viajando, já está em Quito, no Equador, e ele falou sobre as dificuldades que pode encontrar por lá. A postura do Flamengo tem que ser a mesma de sempre, jogando dentro de casa e fora de casa, mas a gente sabe que temos um fator que é jogar na altitude e a gente tem que saber lidar, estar sempre compacto e sair na hora certa nos contra-ataques e as oportunidades que aparecer, a gente tem que finalizar, matar, porque a gente sabe que o time deles vão imprimir um ritmo forte para a gente cansar o mais rápido e eles conseguirem fazer o jogo deles. Então, a gente tem que estar bem fisicamente e saber na hora certa de conduzir o jogo e imprimir um ritmo forte também.